Tabata Amaral e Datena, eles estão conversando, pode sair uma aliança daí para a disputa em São Paulo? Sakamoto, conte essa história. Então, Fabiola, através de uma fonte, né, que tinha acompanhado, né, eu acabei checando depois com os dois, tanto com a Tabata quanto com o Datena, né, e procedi. Os dois se encontraram, tiveram uma reunião, né, presencial, conversaram longamente, assim, e a informação que eu tive é que os dois, na verdade, estão analisando, né, ainda estudando a possibilidade de uma chapa conjunta em São Paulo. No caso, é claro, a chapa seria com o desenho, né, hipotético dessa chapa, seria a Tabata como candidata a prefeita e o Datena como candidato a vice da chapa, né? Os dois falaram, olha, eu perguntei e falei assim, não, estamos ainda conversando, não tem nada fechado ainda, né? Mas confirmaram que sim, rolou esse encontro e tem rolado conversa entre os dois, né? A situação atual é a seguinte: a Tabata ela está em terceiro no último Datafolha que saiu a respeito da sucessão municipal em São Paulo, no dia 31 de agosto, né? O Guilherme Boulos está em primeiro com 32% e o prefeito Ricardo Nunes está em segundo com 24%. Tabata aparece em terceiro com 11%, margem de erro de 3 pontos para cima ou para baixo. O Boulos está com o apoio do presidente Lula. Ricardo Nunes está tentando fechar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Enquanto o PL novamente se assanha para ter talvez até ter a candidato próprio, caso esse apoio não saia, né? E da Atena, né? Ele tinha pedido demissão da Rádio Bandeirantes, ele tinha um programa com muita audiência na Rádio Bandeirantes, ele pediu demissão. Ele tá, ó, vai ser operado esta semana, né? Vai passar por duas cirurgias e por isso também pediu licença da TV Bandeirantes, né? Então o Datena, comunicador, conhecido, com uma entrada maior junto a camadas C, D, né? Camadas mais populares, né? Conversando com Tabata Amaral. Essa é a informação. Agora eu quero a tua análise, né? Você como um ótimo analista nessa questão política. Isso é bom ou é ruim para a Tabata, né? Porque nessa disputa, como você mesmo diz, né? A gente tem o Boulos na liderança e ele vem permanecendo nessa liderança e, por outro lado, correndo aí de todas as formas e usando a máquina, tá Ricardo Nunes, né? E Tabata fica ali mais atrás. Com a chegada de Datena, isso pode impulsioná-la ou não? Datena pode até atrapalhar. Como é que você analisa? Olha, em primeiro, Fabiola, acho que dá para fazer uma análise interessante que eu ouvi de uma outra fonte quando eu fui caçar e checar essa informação, que falaram que quem está preocupado com essa aliança, na verdade, é o próprio prefeito Ricardo Nunes. Porque caso não feche se não fechar uma aliança entre ele e o bolsonarismo na cidade de São Paulo, né, essa chapa da Tabata com da Atena pode roubar voto, sim, que é do próprio Ricardo Nunes, né? E aí, sem a força do bolsonarismo, ele fica prejudicado, pode ter até um problema para avançar ao segundo turno. É claro que o prefeito tem bilhões de reais em caixa para gastar, depois do acordo do Campo de Marte, né? Tem dinheiro, São Paulo está sendo. Tanto é que o timing do recapeamento das ruas de São Paulo é eleitoral, São Paulo está passando por um recapeamento em massa, né? Por conta disso também, para dar tempo dessa informação decantar até as eleições. Então, o primeiro, o prefeito Ricardo Nunes, segundo essa fonte me passou, próximo a ele, está preocupado com relação a essa possibilidade. Eu acho que para a Tabata, né, no final das contas, politicamente, ela é uma boa saída, viu, Fabiola? Porque é o seguinte, para o público da esquerda, petista, PSOL, PCdoB, grosso modo, na sua grande maioria, deve ir com bolos, né? O que acontece, contudo, é que a Tabata, ela pode abocanhar um grupo de pessoas, mais ao centro, ela tem posições que são liberais de costumes, liberais na economia, ela pode buscar um eleitorado mais ao centro, e o Datena ajuda ela a buscar um eleitorado um pouco mais, eu não vou dizer de direita, estou dizendo mais popular mesmo, né? Mais na periferia, né? Tudo isso mais, onde ele tem uma entrada muito grande. Então, se isso acontecer, apesar de críticas que possam acontecer principalmente junto à esquerda, tá vendo? Aí isso, aquilo outro, né? Eu acho que isso agregaria votos para
a Tabata não tiraria votos para ela. Até porque é o seguinte, se for colocar acordos por acordos, né? Vamos lembrar que o próprio Lula e o Haddad já apertaram a mão do Maluf, né? Então, e o Datena não é o Maluf, né? O Datena tem posições, inclusive, bastante progressistas com relação a questões sociais. Ele tem uma entrada muito forte com relação às questões sociais, né? E eu acho que isso agregaria a ela. Isso apimentaria bastante a disputa em São Paulo, Fabiola. Agora, precisa ver também o que vai acontecer, né? Vai depender. O Datena me falou que quando eu fui checar com ele, ele falou: não, estamos vendo, não há nada fechado ainda, mas ele falou assim, porque estava despontando, dizendo, ó, talvez saia aqui, saia ali, né? Posso sair, não posso sair. Ele falou: olha, para vice seria uma coisa mais interessante no momento da minha vida que eu estou querendo um pouco mais de paz por causa da saúde. Né, uma candidatura, uma eleição para vice é mais tranquila do que para prefeito. Agora, tem um ponto só para terminar. A Tabata é do PSB, né? E o Datena está no PDT, né? E vamos lembrar que, inclusive, a Tabata saiu do PSB, né? Saiu houve uma briga por conta de posições, etc., né? Uma disputa, inclusive, com o presidente Carlos Lupe, e ela acabou saindo Do desculpa, do PDT. PDT. Ela acabou saindo do PDT e indo para o PSB por conta disso, mas ela se elegeu originalmente pelo PDT, né? Teve toda a briga e saiu. O Datena está no PDT. Aí é essa questão, né? Eu acho difícil haver um acordo com o PDT para apoiar a Tabata depois de tudo que houve. É Aí, nesse isso. caso, o Datena teria que ir para outro partido. Obrigada, Sakamoto, pela sua informação aqui. Um beijo para você e até. Um beijo, Fabiola. Um abração, Josias. Tchau, tchau a todos e todas. Ó, Tchau. o Josias, queria te ouvir também sobre essa história. Tabata e Datena juntos. O que você acha disso, hein? Eu acho, Fabíola, que o Datena, como pré-candidato de qualquer coisa, se revelou um personagem que não é confiável. Ele diz que pode participar, na hora H, ele não participa, né? Ele já foi candidato a governador de São Paulo, a vice-governador de São Paulo, a candidato à presidência, a vice número 2 numa chapa presidencial. E na hora da decisão, ele sempre salta fora da disputa. Então, acho que não, não vale a pena perder tempo com as articulações do Datena. Quando ele confirmar efetivamente, olha, estou fazendo uma aliança aqui, uma aliança da Tabata com o Datena, evidentemente teria potencial para mexer no tabuleiro da disputa municipal de São Paulo. Agora, acho que a essa altura são mais críveis e são mais relevantes os movimentos que giram em torno dos candidatos de fato. Guilherme Boulos, por exemplo, que lidera as pesquisas, deve formalizar o comitê de coordenação da sua campanha hoje, e ele vai dividir o comando da campanha entre o seu partido, o PSOL, e o PT, um pouco para diluir as desconfianças do petismo em relação a ele. Então, vai entregar postos de comando no comitê de campanha para o PT. Deve dividir esse comando entre a coordenação geral da campanha, né? Vai ficar entre o Josué Rocha, que é um filiado do PSOL, da confiança do Boulos, ex-coordenador nacional do MTST, e o Laércio Ribeiro, que é o presidente municipal do PT. Então, ele está organizando já o comitê que vai comandar a campanha dele. E está dando uma conformação que inclui o PT, que para ele é essencial. E a outra novidade que tem nessa matéria, nessa disputa municipal de São Paulo, é a ameaça do Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, de voltar ao jogo. Ele botou no Twitter lá que está de volta ao jogo, que é um problema para o Ricardo Nunes, que disputava os votos bolsonaristas em São Paulo. É isso. Vamos acompanhar. Vai ser bem quente essa disputa e a gente vai fazer uma ampla cobertura.